Boa tarde! No ar, a tarde é nossa. Confira agora os destaques do programa de hoje. Como as empresas de jornalismo se reinventaram no período do coronavírus, os desafios do mercado imobiliário em meio à pandemia. Após quase 5 meses fechadas, veja como as igrejas estão se adaptando a esse novo normal. Veja como as atividades físicas ajudam na prevenção do coronavírus. Uma nova forma de vender comida. Saiba como micro e grandes empresas se saíram para continuar vendendo. O impacto da pandemia no interior do estado e suas consequências. A retomada do turismo em Sergipe. Isso e muito mais a partir de agora no programa A Tarde é Nossa. E diante do coronavírus, muitas empresas precisaram se readequar ao novo normal. E com as empresas de comunicação não foi diferente. O nosso repórter Otoniel Baretinha conta como está sendo essa readequação. Boa tarde, amigos telespectadores, vocês que acompanham aí o programa A Tarde é Nossa, esse programa líder em audiência, nosso quadro Jornalismo e Saúde. Nós iremos entrevistar o diretor de jornalismo, Eduardo Vale. Ele comanda toda essa redação do Sistema Atalaia de Comunicação, irá nos explicar como se deu, diante dessa pandemia, os métodos utilizados para esse novo normal. Boa tarde, senhor Eduardo. Para nós é uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Boa tarde, Baretinha. É um prazer participar do seu programa e o que eu puder ajudar, estamos aqui para isso. Senhor Eduardo, explica aos nossos telespectadores, aqueles que ainda têm alguma dúvida, como é que foi essa operacionalização, se pode se dizer assim, diante desse novo cenário que a gente vem enfrentando aí, dessa pandemia, que já assolou não só o nosso estado, como também o mundo todo. Como é que o Sistema Atalaia de Comunicação vem enfrentando, vem tomando medidas, de prevenção em relação a isso? Olha, a gente reaprendeu o modo de fazer jornalismo. Jornalismo e reportagem de rua, principalmente, dependia muito do contato próximo com as pessoas. A gente aprendeu a manter esse contato com distanciamento. As equipes passaram a sair com 2 microfones, um para o repórter e outro que era higienizado a todo momento para cada entrevistado. E, além disso, as entrevistas de estúdio, por exemplo, também mudaram. A gente passou muito tempo sem receber convidados em nosso estúdio. Presencialmente, para manter justamente a questão do distanciamento social. Mas passamos a fazer uso de aplicativos como o Skype, como os outros que fazem essa conexão entre telefone celular, o computador e o sistema broadcast da televisão, e conseguimos manter as entrevistas especiais que sempre fazemos em nossos telejornais funcionando plenamente. Na verdade, doutor Eduardo, a gente precisou, a televisão como um todo precisou se adequar a esse novo momento. Mas o senhor acredita que isso tenha gerado algum impacto na qualidade da informação? Não acredito não. Acho que a gente reaprendeu a fazer jornalismo de televisão de uma forma bastante positiva, e de uma forma até que não vai ser nunca mais esquecida. Entrevistas por Skype, por exemplo, é uma coisa que não vai mais acabar. Principalmente com a melhora da qualidade constante da internet fornecida em Sergipe, ou no Brasil como um todo. Quanto mais qualidade, mais fácil fica fazer esse contato entre a ponta lá do entrevistado, a casa do entrevistado, o local do trabalho dele, com a emissora, com a TV Atalaia. Então medidas devem continuar, medidas como estas devem continuar, permanecem, Sim, permanecem. Menos pessoas na redação não, mas no estúdio, isso é uma realidade. E além disso, a questão da entrevista por internet. Isso não vai acabar mais nunca. O distanciamento entre repórter e entrevistados, eu acho que quando houver a vacina e quando for possível, isso vai acabar. A tendência é que a reportagem volte ao normal que era antes. O repórter tendo um contato mais direto com seus entrevistados.
E aproveitando, né, já que o Dr. Eduardo Vale, carinhosamente chamado por todos, já esclareceu suas dúvidas, a gente pede a ele que deseje as suas considerações finais. Para mim foi uma honra essa entrevista e muito obrigado e obrigado a todos. Nós iremos entrevistar o diretor de um programa líder em audiência aqui na Central Atalaia de Jornalismo, que é o Flávio Antunes. Vai conversar um pouco como um programa que é líder em audiência se adaptou diante desse cenário que nós estamos enfrentando, o cenário da pandemia. Boa tarde, Flávio. Uma satisfação imensa estar recebendo você aqui no nosso quadro. Que é isso, Baretinha. Boa tarde. Eu é que agradeço. É uma satisfação muito grande aqui ser entrevistado por você. Flávio, nos explique quais foram as adaptações feitas pela programação, claro, mas especificamente o programa Tolerância Zero, o programa policial. Olha, Baretinha, eu acho que já é de conhecimento de todos, né? A relação, acho que todo mundo concorda com como foi recebida essa notícia da pandemia. O jornalismo teve que se adaptar realmente de fato a esse novo cenário com a pandemia. E o Tolerância Zero, a preocupação primeira que a gente teve foi com o próprio Barreto, porque ele já tem uma idade avançada, já estava no grupo de risco. Então a nossa primeira medida foi sentar com a direção de jornalismo para saber como é que a gente ia proceder diante da apresentação, diante do apresentador Barreto. A preocupação maior é a saúde, em primeiro lugar, né, Flávio? A saúde, de fato. Então a gente tinha que, primeiro, trazer Barreto para explicar essa nova situação e saber como ia tratar diante desse assunto. Assim também, logo em seguida, a gente já pensou nos telespectadores, como é que a gente faria para que o Tolerância Zero não perdesse o conteúdo, não perdesse a empatia que tem com seu pai e continuasse líder de audiência. Então assim foi feito, afastamos Bareta e o Leonardo, que já era um repórter, que havia uma empatia com o público, porque o próprio Bareta ele tem isso, ele quando pega um repórter, ele já chega e já faz com que o repórter fique consolidado, vinculado ao programa dele. Isso dá uma identificação com o público. Então ele já deu o Leonardo Boiadeiro. Então o Boiadeiro, quando ele veio para assumir o Tolerância Zero no lugar de Barreto, então o telespectador já tinha uma identificação, porque já sabia que o Leonardo já fazia participações ao vivo dentro do programa do Barreto. O conteúdo sim passou por 3 etapas. A primeira etapa foi cuidar também dos repórteres. Pegamos equipamentos que pudessem evitar o máximo possível de contato entre o repórter e o entrevistado. Assim como o cinegrafista ficava, ele já é um pouco afastado. Então a gente afastou mais e fez com que o cinegrafista colocasse um zoom a mais para ficar mais próximo. E no tocante a os especialistas que a gente entrevista, em vez de entrevistá-los, a gente preferiu fazer com que eles nos enviassem vídeos. E assim foi feito. Então a nossa preocupação, o Tolerância Zero, se adaptou dessa maneira. E até hoje, mesmo com a situação que já está sendo estabilizada no Estado, a gente permanece com todas as medidas. Perfeito, Flávio. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. As imagens são do meu amigo e grande editor Jailson Cunha. Espero que todos vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. E no mercado imobiliário, há muita expectativa com a retomada da economia. E o repórter Adilson Santana fala sobre a expectativa entre os corretores de imóveis. É isso que viveremos a partir de agora. Diversas crises foram enfrentadas nos últimos anos, seguidas de retomadas significativas e prosperidade. Em 2008, por exemplo, a queda do setor imobiliário nos Estados Unidos trouxe fortes consequências para todo o mundo. Porém, foi logo no momento pós-crise que a economia brasileira começou a dar sinais de melhora, com valorização imobiliária de 121% nos 5 anos seguintes. Novamente, em 2014, o cenário econômico não estava muito animador, com enfraquecimento na economia nacional e incertezas políticas que jogaram as taxas de juros lá para cima. Os primeiros sinais de recuperação começaram a surgir em 2018, o que nos trouxe para um cenário otimista do início de 2020, ano em que o mercado da construção civil chegou a representar entre 8% e 10% do PIB nacional.
Trouxemos essa breve retrospectiva para lembrar que já passamos por crises antes e outras ainda virão. E por mais que não seja algo fácil de lidar, a persistência e a habilidade para se adaptar às novas formas de negócios serão imprescindíveis. A economia e o mercado imobiliário não voltarão magicamente para o patamar que estavam no final de 2019, quando havia projeção de alta de 3% para o ano seguinte. No entanto, assim como toda a economia mundial, o setor foi surpreendido pela pandemia e o otimismo cedeu lugar à cautela. Nem todas as mudanças no mercado imobiliário foram causadas pelo surgimento do Covid-19, mas com certeza as tendências que já estavam em curso se intensificaram e ganharam ainda mais destaque, como por exemplo a digitalização dos processos. É difícil prever o que irá acontecer com os preços dos imóveis nos próximos meses. Cada imóvel será único. Com o fim da quarentena, o comportamento previsto é que os moradores de pequenos espaços busquem por mais metros quadrados. Além disso, varandas, terraços e rooftops, que já são comodidades valorizadas, serão ainda mais procuradas. E o espaço do escritório em casa também se tornará uma opção mais praticada. Ainda é difícil prever como será o novo normal do mercado, mas é certo de que a atual popularização de softwares e ferramentas digitais que já permeavam o setor se tornarão bastante essenciais. Durante a pandemia da Covid-19, vários segmentos ficaram fechados durante meses, incluindo templos religiosos. E no quadro Me Adaptei, Christian Silva entrevista o Frei Marcones, da Paróquia Espírito Santo, no bairro Santo Antônio, em Aracaju. Olá, Irani Robson. Estou aqui com o Frei Marcones, da Igreja do Espírito Santo, aqui no bairro Santo Antônio, e vamos entrevistar ele hoje e saber quais foram as dificuldades enfrentadas nesse tempo de pandemia para fazer uma missa online. Boa tarde, Frei Marcones. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor nessa tarde: qual foi a maior dificuldade para iniciar uma missa online? Primeiramente, nós tivemos que nos adaptar a celebrar através de uma mídia social. Depois nós temos também a dificuldade de não termos os equipamentos, a questão da distância, equipamentos do altar, mas nós fomos assim aprendendo e criativamente fomos vencendo as dificuldades. Que bom! Essa ajuda para fazer o culto online, os equipamentos, a igreja tinha esses equipamentos? Como foi para conseguir esses equipamentos para fazer um culto online? Pois é, nós tivemos a ajuda fundamental da nossa equipe de comunicação. Sim. Hoje todas as paróquias têm a sua PASCOM, Pastoral da Comunicação. O pessoal veio com celular. Nós tivemos equipamentos. Abrimos o som, adaptar o som da igreja ao som do celular, da própria mídia, né, funcionar bem. Então teve uma ajuda. Pois é, então foi muito importante essa interação, ajuda as pessoas. Senhor Frei Marcones, em distanciamento social, como ficou a relação padre e fiel? Exatamente, porque a gente teve uma quebra dessa relação. Não podemos visitar as pessoas, havia medo das pessoas de que nós possamos visitá-las. E nossa parte também, o medo de nos infectar, infectando os outros. E tudo isso provocou uma certa realidade. Verdade. Outra pergunta que não quer calar, e teve muita pergunta, muitas pessoas voltaram para que essa pergunta estivesse. Sem os cultos presenciais, como ficou a arrecadação dos dízimos? Teve queda? Sim, teve queda, porque todo mundo estava com dificuldades financeiras, né? Mas eu diria que houve muita solidariedade, não só em relação ao sustento da igreja, luz, água, essas coisas, a própria questão dos funcionários, mas muita solidariedade com os pobres, com as pessoas que não tinham condições e que sempre aparecem aqui na portaria. Então, nesse sentido, nós sentimos um crescimento da solidariedade. Que bom, ainda existe pessoas de coração bom. Certamente. Essa nova forma de fazer, celebrar missas online, teve a interação dos membros, dos fiéis? Sim. As pessoas começaram também a perceber que era preciso, vamos dizer assim, se adaptar a essa nova realidade. Tanto aqueles que nos viam, como os poucos que vinham. Porque nós tínhamos que ter uma equipe, né, para justamente fazer acontecer a celebração. Então, nesse sentido, a gente aprendeu muito. Eu vejo que a criatividade nasce da dificuldade. Verdade. Sim. Uma palavra de
de ânimo, de incentivo. Qual é o papel da igreja hoje em tempo de pandemia? O papel da igreja é justamente passar a esperança. A esperança que vem da nossa fé. Né? A fé é uma raiz, vamos dizer assim, né? E dessa raiz em Deus, a gente faz surgir a esperança, a árvore, né, da esperança. E os frutos, a solidariedade, a comunhão, a interação entre as pessoas, uma nova maneira de pensar no futuro. Então, podemos dizer que a palavra de ânimo hoje é esperança. Certamente, a palavra esperança é fundamental, porque, de fato, a gente não pode imaginar uma normalidade. Nós temos que entender, a gente vai voltar à normalidade. Esse tempo de pandemia foi fundamental para repensar a vida humana, os nossos relacionamentos, a própria maneira de viver na família. A maneira de tratar, a saudade que a gente sentiu do outro, né? Também. Tudo isso foi muito importante. Seu Leandro Marcondes, eu quero agradecer essa entrevista, foi muito bom. Tá certo? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É isso, Irani Robson. Até o próximo programa. E agora nós iremos falar com o nosso repórter Davi Oliveira, que traz uma matéria muito especial sobre atividades físicas que ajudam na prevenção do coronavírus e uma entrevista com o personal trainer Davi. Olá, boa tarde. O quadro de hoje é sobre bem-estar. Nada mais, nada menos o convidado, ele que é da área de exercício físico, o personal trainer Vitor Luan. É com você, Luan. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, falando sobre exercício físico e da importância que é nessa época que nós estamos enfrentando, que é de pandemia. Pois é, a pandemia pegou todos de surpresa. E para você, o que foi mais difícil nesse período? A alta de alunos sobre treino de forma remota, consultoria, atividade física em parques, ambientes abertos. Como foi para você encarar isso? Que foi algo que mexeu com todos, eu acredito. Então, foi uma questão de readaptação mesmo. A gente teve que se reinventar na profissão, trabalhando tanto de forma online, tanto trabalhando de maneiras que a gente não estava acostumado, saindo da nossa zona de conforto mesmo, mas não deixando de proporcionar saúde aos nossos alunos, aos nossos clientes e sempre defendendo que a gente deve sim fazer exercício físico para manter tanto a saúde física quanto mental. Nós, como um todo, sabe que é sempre importante ter o auxílio de um profissional da área para acompanhar nas atividades. Você mesmo, como ninguém sabe isso. E como foi a busca, como foi aquela comunicação entre si e aquelas pessoas que necessitam, de fato, dessa atividade num período de pandemia? Então, na verdade, no começo, todos achávamos que ia ser em curto prazo, né? Que a pandemia seria coisa de semana, mas não foi bem assim. Até hoje estamos aí nessa situação. E o pessoal ficou meio receoso, algumas pessoas relaxaram para poder procurar exercício físico, mas viu que com o tempo não tinha outra forma senão se adaptar mesmo e procurar fazer o exercício físico dentro de casa. Então, assim, no começo todo mundo ficou um pouco acanhado, mas depois começaram a procurar. A gente trabalhou e fez planejamento para trabalhar de forma online, respeitando todas as normas e orientações. Hoje, se aproximando de mais ou menos 7 meses de encaro dessa situação que todos nós estamos encarando, que é algo mundialmente, o que é que você vê de positivo e negativo diante dessa pandemia que estamos ainda atravessando, que não acabou? Na verdade, eu acho que assim, de uma forma geral, ela veio para ensinar, é uma lição de vida. E em relação ao exercício físico, eu acho que para a gente se reinventar mesmo, como profissional, como pessoa e a gente procurar mesmo manter a nossa saúde, tanto física quanto mental, veio nos ensinar de uma outra maneira. Boas palavras. É muito importante, né, estar diante de um quadro como esse, que é o bem-estar, que temos como tema a pandemia, que é algo que vai estar conosco, acredito que por muito tempo ainda. É de grande riqueza poder recebê-lo nessa tarde e
deixo a fala com você, com suas considerações finais diante de toda essa temática que foi trazida para este quadro. Então, na verdade é muito importante assim, a gente ressaltar a importância do exercício físico, de nos cuidarmos, de manter a nossa saúde física, de manter a nossa saúde mental, não só por questão de estética, mas por questão de saúde mesmo, até porque eu acho que isso é uma lição que a gente tira dessa pandemia, dessa situação toda, é a questão de manter a nossa saúde mental, o nosso bem-estar psicológico, e o exercício físico ele realmente ajuda em todos os aspectos. Pronto, desde já eu deixo o meu agradecimento em nome do programa Tarde é Nossa, né? Sinta-se sempre abraçado por todos nós que fazemos essa casa, que a casa é sua, essa casa é nossa, e contamos mais vezes com a sua presença. Eu que agradeço. E agora vamos para o melhor lugar da casa, Robson, a cozinha. Pois é, Irani. E com a pandemia, muitas pessoas que ficaram com tempo ocioso em casa começaram a cozinhar. E algumas delas descobriram uma nova forma de ganhar dinheiro. E assim, cozinhas estão virando empresas e ajudando no sustento de muitas famílias. E é sobre empreendedorismo que falaremos no quadro Papo na Cozinha. Boa tarde, saudações perfumadas de leveza, meus caros amigos. Então, esse é nosso novo normal, né? Gravando o nosso programa, da nossa residência, com segurança, paz e bem para mim, para vocês, para todo mundo. No programa de hoje, convidamos vocês a se permitirem sentir, se permitirem imaginar, se permitirem criar, se permitirem refletir, se permitirem saborear, enfim, desfrutarem das mais diversas maneiras as dicas e informações que trouxemos hoje. A todos um bom apetite, fiquem ligadinhos e vamos lá. Como se reinventar na crise e sobreviver? O momento é desafiador, mas também pode ser de oportunidades. Exemplo disso é a nossa convidada de hoje, a Gabriela Budi, a mãe de Joaquim, esposa do Raimundo, motorista de transporte escolar e hoje fornecedora de marmitas. Do ponto de vista financeiro, os profissionais que querem se reinventar na crise vão ter que usar e abusar de muita criatividade. A crise talvez só antecipou e acelerou a urgência dessas transformações. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso. Os profissionais vão ter que usar bastante criatividade. Agora a gente vai bater um papo com a Gabriela. Obrigada, Gabi, por nos receber no nosso cantinho preferido para mais um Papo na Cozinha. Então, Gabi, você é motorista de transporte escolar e diante dessa pandemia precisou se reestruturar, se reinventar profissionalmente. Nos conte um pouquinho dessa experiência na sua vida. Eu não podia ficar de braços cruzados e esperando um milagre acontecer, né? Então, eu montei a minha empresa, vou continuar nesse ramo pequena ainda, né? A microempresária ainda. A partir de dezembro eu vou aumentar a minha empresa e vou continuar no ramo de alimentos, mas no ramo da marmita. Eu não pretendo montar um restaurante, eu não pretendo ampliar além das marmitas, porque eu quero ter tempo agora para cuidar do meu filho, eu quero ter tempo agora para cuidar do meu marido, da minha casa, e com as marmitas eu estou tendo essa qualidade de vida e sabendo administrar a minha casa, o meu trabalho, e eu não preciso ficar rica, eu preciso pagar minhas contas, e graças a Deus com isso eu estou conseguindo, né? Infelizmente estamos num momento onde tudo está caro, né? Fornecedores de carne não estão conseguindo passar para mim um preço bom. As marmitas estão num valor um pouquinho salgadinho, mas a minha marmita tem qualidade também. Eu não sou mais uma marmita, eu sou a marmita. Eu procuro não ter um cardápio pronto, eu procuro não ter aquela comida repetida toda semana, eu procuro fazer comidas diferentes para minhas clientes e com isso eu estou conquistando, porque quem está entrando na minha marmita
é uma pessoa falando para outra, entendeu? Então, graças a Deus, o boca em boca, como diz o popular, eu estou conseguindo as minhas clientelas. Hoje, diante do cenário atual do Covid-19, você tem previsão para retorno com o transporte escolar na sua rotina? Então, diante disso tudo, e quando me vi de mãos atadas em relação ao transporte escolar, que nem volta e nem vai voltar próximo ano, eu vou ser bem sincera, eu não acredito que volte. Então, gente, infelizmente acabou mais um Papo na Cozinha. Gabi, obrigada pela companhia, obrigada pela entrevista. Obrigada por vocês me escutarem um pouquinho. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Obrigada, galera, por estar acompanhando, por estar juntinho, mesmo num tempo tão difícil, a gente tentando gravar da melhor forma possível para passar para vocês mais um conteúdo. Mas enfim, a vida é feita disso. Esse é o nosso novo normal. Então, gravem, aprendam, pratique. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Arthur Ashe. Obrigada por mais um Papo na Cozinha. Fiquem ligados nas próximas notícias. Nossa, que lição de vida, hein, amigo? Uma verdadeira virada. Bem, mas agora nós vamos chamar o nosso repórter Aclésio Prata para falar sobre o impacto da pandemia no interior do estado. E ele entrevista a senhora Dona Marivalda, comerciante do povoado de Genipapo, localizado no município de Lagarto. O impacto da pandemia no interior sergipano, a vida de quem mora em um povoado. Povoado Genipapo, a cerca de 63 quilômetros de distância da capital sergipana. Povoado do município de Lagarto. Senhora Marivalda, ela é comerciante e foi infectada pelo Covid-19. E ela conta um pouco da sua experiência com o vírus. Então, quando eu contraí, eu não percebi que seria o Covid-19. Até porque os sintomas são o mesmo sintoma de uma gripe forte. E aí o que me sugeriu, uma colega minha me sugeriu fazer o teste, porque eu comecei a perder o paladar. E aí muita ardência, coceira nos olhos, tive uma forte dor de barriga. Então veio o resultado, que foi positivo para o coronavírus. Você teve algum apoio do poder público municipal? De forma nenhuma. Como é que você se sente, né? Não ter o apoio do poder público, com tantos milhões que foram destinados para o município? Eu me sinto excluída da sociedade. Eu sou uma cidadã, tenho meus direitos e deveres, porém, eles não prestam o devido serviço. É porque o meu trabalho, eu tenho contato direto com as pessoas. E durante esse tempo eu fiquei sem trabalhar, fiquei isolada, até de pessoas familiares mesmo. Porque assim, muitas pessoas desconhecem o coronavírus, o contágio veio através de uma das minhas clientes, na verdade, que sabia que estava com o vírus, mas ela, como eu no início, também não culpo ela, imaginou que fosse somente uma gripe forte. E o que é ser infectado pelo Covid-19 em um povoado no interior do estado de Sergipe? Como é sentir isso na pele, você vindo de um povoado? É uma sensação inexplicável, porque são pessoas que não possuem conhecimento de fato de como é, de como funciona. Muitas das vezes as informações vêm de forma distorcida, ou talvez as pessoas não dêem a devida atenção que merecem, e aí a gente se sente excluídos, um total preconceito de tudo. E aí você chora muito, mexe muito no seu psicológico. Eu já sofro de depressão há 10 anos, eu trato uma depressão, e aí isso só me fez ficar mais... foi pior do que já estava. Que as pessoas deem mais importância à vida, porque ela é maravilhosa e só temos uma. Cuide-se e dê importância à informação de fato e que cobrem do poder público seus direitos e todos os seus direitos, porque nós merecemos mais atenção e nós não temos quando realmente precisamos. O nosso repórter Raimundo Filho esteve com o secretário de Turismo do Estado de Sergipe, o senhor Salles Neto, que fala sobre as ações da sua pasta para a retomada das atividades turísticas no Estado de Sergipe. Boa tarde a vocês que nos acompanham no quadro Turismo Sergipe. Estamos aqui com o secretário Salles Neto,
que vai falar para nós um pouco de como está se comportando o turismo no estado mediante essa pandemia. Secretário, boa tarde. Boa tarde. O que você pode nos dizer sobre o turismo em nosso estado, como ele está se comportando e as perspectivas futuras? Na verdade, o segmento do turismo ele foi um dos segmentos mais atingidos por conta do coronavírus. Então, a economia do turismo ela praticamente paralisou. Isso aconteceu nos meses de março, abril, maio, junho, e a partir do mês de agosto começou a ter algum tipo de abertura. E com isso, a gente já começa a ter uma perspectiva de como poderá ser a autoestação. Nós estamos tendo, sim, uma recuperação no movimento, tanto na hotelaria como nos passeios, nos passeios turísticos. As agências de receptivo que levam nossos turistas para fazer os passeios, seja nos cânions de Xingó, fazer o City Tour em Aracaju, fazer a Foz do Rio São Francisco, a Praia do Saco, as cidades históricas, enfim. Já existe esse movimento, não é um movimento que nós necessitamos, mas já é um movimento que já demonstra um crescimento no segmento turístico que estava totalmente paralisado. Então as perspectivas são muito boas. O destino Sergipe, durante a pandemia, de um modo geral, ele se adequou, ele se adaptou a esse novo normal. Como assim? Sergipe hoje está preparado para receber o turista, porque bares, restaurantes, pousadas, hotéis, as embarcações, as empresas de transporte de turistas, elas estão obedecendo protocolos de biossegurança capazes de garantir a segurança da saúde do turista que aqui chega. E para a autoestação, o governo do estado vem trabalhando juntamente com algumas entidades do segmento turístico, exemplo da BIH. Nós estamos fazendo aí convênios com operadoras de turismo para gerar demanda. Existe uma operadora mesmo, a maior operadora da América Latina, que é a CVC. Ela comprou 1.000 assentos antecipados já para vender no verão, para trazer turistas para o nosso estado. Estamos em contato com outras operadoras importantes que enviam turistas para o nosso estado. Enfim, nós temos aí uma série de perspectivas positivas, de que nós teremos um aumento de demanda na autoestação, principalmente nesse verão, que promete ser um verão de saída da pandemia, se Deus quiser. Daqui para lá a pandemia nós esperamos que já esteja bastante diminuída em relação ao que está agora, e a gente consiga então receber no próximo verão, aí, na próxima temporada, um número significativo de turistas. Esse novo normal ainda tem nos maltratado muito, que a economia está muito retraída. Mas para que a economia volte a aquecer e chegue ao seu normal, alguma perspectiva, alguma ação da Secretaria? Não, nós, desde que a pandemia começou, nós desenvolvemos todo um planejamento com o setor turístico do nosso estado. Então nós criamos um grupo de trabalho e criamos um plano de ação. O plano de ação está sendo colocado em prática. Nós temos aqui uma área que tem incentivado, e isso está acontecendo. Nós temos números que provam que tanto os hotéis, as pousadas, os restaurantes, os agentes de receptivo, os guias de turismo, todos eles hoje já seguem protocolos de biossegurança que garantem ao turista que aqui chega que ele vai ter a segurança da sua saúde e de sua família garantido. E isso, então, prepara o destino ao ponto de que o turista pode vir para cá com tranquilidade. Isso é muito importante. Se você for nos nossos empreendimentos turísticos, você vai ver lá o selo do turismo. Esse selo do turismo garante que aquele estabelecimento está cumprindo com os protocolos que foram determinados pelo Ministério do Turismo, corroborado pela Secretaria de Estado do Turismo, e que garante então que o turista aqui ele vai encontrar um ambiente limpo e seguro. E nós fazemos aqui um turismo responsável. Muito obrigado, secretário. Acabamos de entrevistar o secretário de Estado de Turismo do Estado de Sergipe, Salles Neto. Obrigada, Raimundo. Gente, o nosso programa está ficando por aqui.
Quer rever todas as matérias do programa de hoje? É só acessar o nosso canal no YouTube, Programa A Tarde é Nossa Oficial. E se você quiser acompanhar os bastidores do nosso programa, acesse o nosso Instagram, @atardeenossa. É isso aí, a gente se fala na segunda. Bom fim de semana para todos nós.